E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de abordar com vocês o assunto natação no ambiente escolar. Porque o que tem acontecido já há uns bons anos é que muitas escolas da rede privada têm investido em piscinas, no sentido de atrair e fidelizar os seus clientes, os seus alunos. E a piscina é um ambiente caro, né? É um espaço caro para se construir e para se manter. Então, é razoável que a gente procure otimizar esse espaço. Esse espaço tem que ser usado de maneira intensa, intensa mesmo. Então, muitas escolas estabelecem um esquema delas serem usadas em atividades ligadas à educação física, a gente pode chamar de natação, educação física, e também natação, iniciação esportiva, natação esportiva, esporte escolar, né? São duas natações diferentes. Não tem problema nenhum essas duas natações coabitarem o mesmo ambiente escolar, a mesma piscina, se for o caso. Não tem problema. Mas a gente tem que reconhecer, para fazer um trabalho honesto, decente, a gente tem que reconhecer que são duas natações muito diferentes. São duas natações. E eu hoje vou falar um pouquinho das diferenças dessas duas natações. Eu fiz uma relação, vou deixar tudo isso aqui na descrição do vídeo, e eu fiz uma espécie de uma tabela comparativa. Toda a característica que eu falava sobre natação, educação física, eu depois falava sobre a natação esporte escolar. Vocês vão ver que tem muitas diferenças. Algumas diferenças nem são tão grandes assim, mas são diferentes, pelo menos nessas 10 características que eu consegui separar aqui. Talvez não sejam apenas essas 10, talvez a gente consiga depois elocubrar outras, outras diferenças. Mas pelo menos essas 10 diferenças eu acho que são as mais importantes e eu gostaria de falar um pouquinho delas. Eu não vou falar talvez das 10, senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Mas eu vou falar pelo menos as mais importantes. Vamos lá então? A primeira diferença é que a natação, educação física, ela tem que ser abrangente e democrática, ou seja, para todos os alunos. Ela tem que ser planejada para atingir todos os alunos, sem exceção, ponto. Ponto. Já a natação esporte escolar é uma natação seletiva. Ela não é democrática, ela é aristocrática. Ela é para aqueles que são ou talentosos ou muito motivados. Eu falo talentosos barra motivados porque às vezes o indivíduo não é nem tão talentoso, mas ele é tão motivado que ele compensa muitas vezes a falta de talento dele, falta de estatura e uma técnica às vezes não, ele compensa pela motivação e pelo empenho nos treinos. Então a natação esporte escolar para esse pessoal só. Então é um grupo reduzido, não é para todos. A natação, educação física, ela tem que ser inclusiva. Como eu disse, é para todos, sem exceção, inclusive para pessoas com alguma deficiência. Talvez deficiências mais severas, talvez não seja o caso, né? A natação é um esporte que implica risco dentro da piscina, um ambiente diferente, nem sempre o professor vai poder entrar dentro da piscina, talvez não possa entrar em todas as aulas, né? Mas até alunos deficientes, se as deficiências não forem severas, até para alunos deficientes. Já a natação esporte escolar, não. A natação esporte escolar é exclusiva para os alunos bem dotados física e psicologicamente. Claro, deficientes só se houver um trabalho específico para isso, um trabalho de esporte escolar para deficiência. São raras as escolas que têm esse tipo de coisa, né? Agora, com o advento das Paralimpíadas, o esporte para pessoas com deficiência, esporte mesmo, esporte de competição, ganhou uma importância grande. Então eu sei de alguns lugares que já fazem um trabalho assim com crianças ainda em idade escolar. Se houver uma coisa específica, e para isso tem que ser profissionais especialmente capacitados para isso, ótimo. Se não, não, se não é a natação normal, comum, para alunos sem deficiência, tá?
A natação educação física, ela visa o que a gente chama de objetivos pedagógicos amplos, com repercussões no domínio motor, trabalhar coordenação, trabalhar equilíbrio, trabalhar lateralidade. No domínio cognitivo, né, para trabalhar um pouco da inteligência do aluno, trabalhar itens que tem muito mais a ver com o domínio cognitivo e com a parte também afetiva e ético-moral. Quer dizer, o professor que está dando natação e educação física tem que estar preocupado com isso o tempo todo, com relação ao comportamento, com relação à percepção dos alunos, trabalhar equilíbrios, várias formas de equilíbrio, trabalhar lateralidade, que são coisas importantes. Tem que trabalhar essas coisas todas. Já a natação esporte escolar, ela visa objetivos técnico-esportivos, consoantes com o desenvolvimento dos alunos. Claro, você vai visar um objetivo técnico-esportivo de um aluno de 12 anos, 12, 13 anos é uma coisa. Um de 14, 15 anos é quase um adulto, é outra coisa. Quer dizer, a educação física, esporte, a natação, esporte escolar, vai ter que estar sintonizada com esse desenvolvimento, mas basicamente objetivos técnico-esportivos. Então é bem diferente, é outra coisa. Outra diferença que tem, vou falar sobre os eventos. Quais são os eventos típicos da natação e educação física? Os eventos típicos são festivais de natação, são demonstrações, aulas de demonstrações, né? Tudo com regras adaptadas e premiações por participação. O aluno foi lá, nadou, fez a demonstração que for, ele ganha uma medalhinha, ou uma fita, ou alguma lembrancinha de participação. Portanto, os eventos ligados à natação e educação física são muito mais desse tipo. Já os eventos para natação esporte escolar são competições de esporte escolar. Premiação para os 3 primeiros colocados de cada prova, um troféu eles costumam dar troféu para a equipe mais participativa, para a maior equipe, troféu para a torcida mais animada. Eles dão alguns troféus, gostam de dar esses troféus e tal, mas são premiações basicamente pelo desempenho e troféus para as melhores entidades. Então é premiação para poucos, não é aquela premiação de participação. Outra diferença que a gente pode dizer é falar sobre os profissionais. Qual é o profissional típico da natação e educação física? É um profissional de educação física, um professor de educação física que tenha proficiência em natação, que saiba dar aula disso, né? Que já tenha alguma experiência, que já tenha feito cursos, né? De preferência as duas coisas. Tenha feito curso e que tenha alguma experiência. É um professor de educação física com proficiência em natação. Já o profissional típico para trabalhar a natação esporte escolar é um profissional de educação física também, mas com especialização em natação, principalmente com conhecimentos e treinamento esportivo. Treinamento esportivo direcionado ainda para adolescentes, né? Basicamente nessa fase que o esporte escolar mais tem força, é mais pujante, mas tem que ter já uma especialização porque vai ter muitas noções de treinamento esportivo para o rendimento, para atingir aqueles objetivos técnico-esportivos que eu falei, né? E a última, né, a natação e educação física, ela se pratica sob baixa ou moderada exigência técnica, física e psicológica. Não há grandes exigências com relação a isso, nem exigências técnicas, nem exigências físicas de cansar demais, né? E psicológica de ficar pressionando. Não. É mais para as crianças desenvolverem aquelas atividades que a gente chama de habilidades básicas do meio líquido, e de forma muito lúdica, perder o medo da água, aprender a gostar da natação, passar a ter a natação como meio lúdico, de, entre outras coisas, de se divertir. A natação e educação física é mais para esse tipo de coisa. Já a natação esporte escolar, não.
ela se pratica sobre alta exigência técnica. Você vai exigir a técnica do indivíduo e a técnica do indivíduo em estresse de competição, em velocidade. Ou se for uma prova de resistência, em resistência, resistência de velocidade, se for o caso. Então é uma natação muito mais exigente. Sob todos os pontos de vista, ela é muito mais exigente do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico, psicológico. Ele tem que aguentar a pressão, a torcida adversária na competição. Não é um festival, é uma competição. A torcida adversária vai gritar, vai xingar, vai vaiar, vai fazer aquele tipo de coisa. Então há uma exigência psicológica, emocional forte também. Então é uma outra coisa. Claro, o profissional vai tentar adequar os seus alunos e prepará-los para esse tipo de coisa, para não haver prejuízo, nada disso. Mas o esporte, a natação, esporte escolar, ela é praticada dessa forma. Então veja, por essas 6, tem outras 4 aqui que eu vou deixar escrito aqui. Mas por essas 6, vocês vejam que são natações muito diferentes. Muito diferentes. Desde a sua concepção, são natações diferentes. E é muito importante que todos da comunidade escolar estejam muito cientes disso. Quando eu falo todos, eu estou falando de alunos, eu estou falando de pais e estou falando de professores. Todos têm que estar bem cientes disso e agir de acordo com isso. Então não adianta a criança achar que está indo para uma aula de natação e educação física e o pai ficar exigindo dele como se ele fosse um pequeno atleta. E às vezes até o professor cometer esse mesmo erro. Não. Uma coisa é natação e educação física e outra coisa é natação e esporte escolar. Então você, meu colega, que está ainda na faculdade, que está começando a trabalhar com isso, fique alerta com isso. Saiba separar as coisas. Seja criterioso nisso. Você, papai, mamãe, que tem filho em escola, que tem piscina, aí, que vai fazer esse tipo de coisa, saiba observar esse tipo de coisa, né? Para a criança não ser submetida a exigências para as quais ela talvez nem esteja ainda pronta e exigências que não são cabíveis naquele tipo de trabalho. Educação física é uma coisa e a natação, esporte escolar é outra coisa. Tá bom? Leiam aqui todas as características, eu procurei dar assim a mesma numeração de 1 a 10 na natação educação física e a mesma numeração também de 1 a 10 para natação esporte escolar e façam uma comparação, desçam vendo 2 a 2 que vocês vão ver que são bem diferentes. E a gente tem que ficar atento nisso para poder fazer um trabalho bem feito. Tá bom? Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, se inscrevam no meu canal, gente. Tá crescendo, eu estou fazendo uma campanha disso, né? Estou batalhando para o número de inscrições. Eu durante muito tempo não dava muita bola para isso, mas o número estava crescendo muito devagarzinho. Eu vejo canais aí que atingem números muito superiores aos meus e com um conteúdo muito menos consistente que o nosso aqui, muito menos. Então eu agora estou fazendo uma campanha mesmo, eu faço vídeos com conteúdo, vídeos consistentes e estou fazendo uma campanha. Se você ainda não é inscrito, se você conhece alguém que acompanha o nosso trabalho aqui e não é inscrito, peça para que eles se inscrevam, peça que se inscrevam. Mande sugestões, façam comentários. Você que está me ouvindo aqui, que é profissional de educação física, trabalha em escola, que tem esses dois trabalhos, né? que tem tanto uma como outra, eles fazem essa diferença ou dão uma confundida lá, fazem uma coisa meio mesclada, assim, a gente não sabe direito o que é o que, né? Escrevam para cá, porque todos esses comentários, todas essas interações ajudam a qualificar o nosso vídeo. E mandem sugestões para cá, porque como eu sempre digo, aqui as melhores sugestões viram vídeo. Tá bom? Tchau!